Os irmãos podem tomar assento. Obrigado, diácono Antônio Carlos. Deus abençoe o irmão. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 a 31. João 20, 30 e 31. Preste atenção aos sinais. João 20, 30 a 31. O texto diz: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Que o Senhor, nessa manhã, meus irmãos, nos abençoe com a leitura e com a exposição da sua palavra. O que são sinais? Se você é um motorista habilitado, né? Fez autoescola, como a nossa irmã Sara há pouco tempo fez, talvez seja a mais recente habilitada a dirigir aqui na nossa igreja, você obviamente teve que estudar aquela cartilha com muitos sinais, sinais indicativos de direção, sinais que apontam uma linguagem própria que regula o trânsito, né, nas nossas ruas, estradas, enfim, né? Existem sinais que dizem respeito ao trânsito terrestre, existem sinais próprios da navegação marítima, existem sinais próprios da navegação aérea, e existem tantos outros sinais indicativos para muitas coisas na vida. Sinal é alguma coisa que aponta para algo, não é isso mesmo? E quando falamos de sinais à luz da Bíblia, nós também estamos falando de sinais que apontam para alguma coisa. Normalmente na Bíblia o sinal não é alguma coisa que se resume a si mesmo, mas é algo que aponta para algo. E fundamentalmente na Bíblia, sinais são circunstâncias, algumas inclusive extraordinárias, sobrenaturais, que apontam para Cristo, que apontam para a história da salvação. Esse texto bíblico é um texto pós-ressurreição de nosso Senhor. Finalzinho do Evangelho de João, Cristo já está ressurreto, e João, no penúltimo capítulo do seu Evangelho, aponta essa verdade. Qual verdade? Jesus operou sinais. Com que objetivo? Com que finalidade? Em que medida ele fez isso? É o que nós brevemente vamos ver aqui nesta manhã. Por isso, meus irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos considerar que os milagres de Jesus não podem caber em um livro, seja no passado, hoje ou no futuro. O próprio Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25, diz o seguinte: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos.
Os milagres sempre foram feitos com um propósito específico: mostrar a autoridade, controle e presença. E é exatamente por isso que o texto afirma que também no caso de Cristo, eles foram feitos diante dos discípulos e, obviamente, diante de tantas outras pessoas que não eram discípulos. Cristo operou sinais variados, múltiplos, incontáveis sinais, alguns descritos na narrativa bíblica, diante de pessoas, para mostrar que Ele é o Cristo, para mostrar que Ele é o Messias, para apontar a sua autoridade, para mostrar que Ele é a concretização, o cumprimento das profecias bíblicas que apontavam para o Messias que viria. Cristo, inclusive, operou sinais, prodígios e maravilhas que só o Messias poderia fazer. Cristo fez diversos milagres, por exemplo, que Moisés não realizou, que Elias e Eliseu e os apóstolos não fizeram. Cristo fez milagres sobre a natureza. Cristo curou doentes, inclusive leprosos. Cristo ressuscitou mortos. Cristo deu vista aos cegos, coxos, paralíticos voltaram a andar normalmente. Todos estes sinais estavam inseridos em um contexto que apontava para a sua divindade. Como muitos escritores bíblicos dizem, muitos comentaristas bíblicos afirmam, depois de curar os leprosos, Jesus mandava-os para os sacerdotes como testemunho de que ele realmente era enviado de Deus. Então podemos concluir que os milagres que estão relatados sobre Cristo são para revelar a glória de Deus. E há dois textos que deixam isso muito em evidência. João capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 41, quando Jesus cura um cego de nascença, e essa cura provoca uma grande agitação. As pessoas inquirem o cego, inquirem os pais do cego. E também em João 11, de 1 a 46, quando Jesus ressuscita Lázaro. Cristo demonstra toda a sua força, todo o seu poder, demonstra diante dos seus discípulos e diante de todos e das multidões que o acompanhavam, que ele de fato era o Messias, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Pastor, os milagres de Jesus estão reduzidos, estão circunscritos, estão presos apenas às páginas do Novo Testamento? Não. A Escritura, na carta aos Hebreus, diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Com isso eu estou afirmando, meus irmãos, que nós, Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos continuar crendo que Cristo faz milagres ainda hoje. Faz milagres segundo a sua soberana vontade. Faz milagres visando o bem dos homens. Faz milagres, sobretudo, a fim de que o seu nome seja exaltado, seja glorificado. Faz milagres ainda hoje como sinais do seu poder, da sua glória, sinais que autenticam quem Ele é e fortalecem a nossa fé. Eu espero que você acredite em milagres. Eu acredito. Eu acredito em milagres. Milagres não são acontecimentos banais, não. Nós não podemos cair no erro de achar que o nosso Deus faça milagres conforme a nossa vontade, para atender os nossos caprichos, que seja alguma coisa assim cotidiana. Não, milagres são
circunstâncias extraordinárias, sobrenaturais, mas nós de maneira alguma podemos dizer que Ele não faz mais isso. O nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continua fazendo milagres. Aliás, todos nós que estamos aqui, todos, somos milagres de um Deus que regenerou o nosso coração, transformou a nossa vida, fez com que a nossa trajetória que estava indo em direção ao inferno, à perdição eterna, fosse transformada por um ato da sua graça. A graça de Deus é o milagre aplicado em nós. Em segundo lugar, meus irmãos, os sinais foram dados por Deus para gerar e fortalecer a fé, mas nem todos creem. Nesse evangelho, João descreveu com ricos detalhes milagres que Jesus chamou de sinais, indicações, apontamentos. E é importante entender que Jesus faz milagres, não necessariamente, também, mas não necessariamente para mostrar que Ele é Deus. Milagres são indicativos, são sinais. O que eu quero dizer é que Deus não precisa de milagres para mostrar que Ele é Deus. Se Deus não fizesse nenhum milagre, se Deus não curasse ninguém, se Cristo não tivesse operado nenhum daqueles sinais, ainda assim Ele seria quem é. O Filho de Deus encarnado, o Deus feito homem que habitou entre nós e que nós vimos a sua glória. Deus não precisa de milagres para mostrar quem é. E milagres não necessariamente geram fé em um coração incrédulo. Porque senão vejamos quantos milagres Cristo operou e quanta gente não creu. Quantos milagres Deus ainda opera hoje e ainda assim muita gente não crê. Quantas obras maravilhosas Cristo continua fazendo no meio do seu povo. Cristo continua curando enfermos. Cristo continua fazendo coisas extraordinárias. E mesmo assim, muitos corações continuam endurecidos. Mas na vida dos eleitos, na vida do povo de Deus, na vida do povo da aliança, milagres são sim indicativos, sinais que aquecem o nosso coração, que renovam a nossa fé, a nossa esperança num Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que cremos. Ou quando alguém se levanta na igreja de Cristo e testemunha de algo que o Senhor fez, isso não aquece o nosso coração e renova a nossa fé, a nossa esperança. Sim, meus irmãos, existem milagres no mundo em que vivemos hoje. Deus é aquele que criou as regras da natureza, que estabeleceu os tempos e épocas, e só Ele, soberana e graciosamente, pode interferir de maneira sobrenatural naquilo que Ele estabeleceu. Por exemplo, nas bodas de Caná da Galileia, quando Jesus transformou água em vinho, ou ainda quando Ele multiplicou pães e peixes e deu de comer a uma multidão de pessoas. Por que Jesus fez milagres como estes? Será que foi somente para que a alegria da festa não acabasse com o fim, a falta de vinho? Ou será que foi apenas para alimentar, para encher a barriga das pessoas que estavam ali ao seu redor na multiplicação dos pães e peixes? Não. Mas para autenticar o seu ministério, o seu poder, para acrescentar fé ao coração dos crédulos. E a gente vê isso muito claramente quando o Senhor Jesus, em João capítulo 6, aponta a
incredulidade daqueles que o seguiam apenas pelos sinais que ele apresentava. Mas não seguiam pelos sinais, porque a fé havia sido gerada naqueles corações, mas porque estavam atrás daquilo que Cristo poderia oferecer-lhes. E continua assim nos dias de hoje. Muita gente procura sinais, muita gente alega ver o sobrenatural de Deus, não porque isso vai fortalecer necessariamente a fé, ou porque as pessoas desejam ver o poder de Deus manifesto em suas vidas, mas porque querem viver uma relação com um Deus que lhes pode oferecer alguma coisa. Buscam saciar a fome do corpo, buscam saciar os seus desejos, muitos dos quais nem são aqueles que são obviamente necessários e que todos nós objetivamos receber. Não querem a Deus, não enxergam os sinais, ou não enxergam Deus, o seu poder, a sua pessoa, o seu caráter, a sua glória através dos sinais. Ficam restritos aos sinais apenas. Querem um Deus que pode lhes dar algo. A Bíblia diz que muitas pessoas, por terem ouvido falar que Jesus realizaria sinais miraculosos, foram ao seu encontro. E mesmo depois de ter feito sinais miraculosos, não creram neles. As pessoas não se convertem pela falta de milagres. As pessoas não se convertem por falta de fé. Quem não crê, mesmo que o mar vermelho se abra de novo, continuará não crendo. A palavra tornou-se carne, diz o apóstolo João, e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, Cristo encarnado. Cristo viveu entre os homens. E muitos não creram. E como lembrou o presbítero Vitor na semana passada, mesmo um dentre os discípulos teve dificuldade de crer, se não visse. Ele se apresenta ressurreto diante dos discípulos, Tomé não está presente, e ele diz: não creio. Se eu não ver, eu não creio. Se eu não tocar, eu não creio. E aí Jesus aparece uma segunda vez e diz para Tomé: pode tocar. Você está vendo? Pode tocar. Mas mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nenhum de nós, meus irmãos, teve o privilégio ainda de ver Cristo face a face. Mas nós cremos. E o grande sinal que o Senhor operou em nós foi a regeneração do nosso coração. Se você é um salvo em Cristo, se você realmente nasceu de novo, você sabe exatamente distinguir quem você era e quem você é hoje. Eu olho para a minha própria vida, e você deve olhar para a sua própria vida e notar isso. Nós não somos as mesmas pessoas. Cristo mudou o nosso viver. Este é o grande sinal dado entre os homens. Este é o sinal do qual todos nós podemos testemunhar. Nós podemos dizer para as pessoas que nos cercam, para pessoas que como nós não viram Cristo face a face: olha, Cristo vive, Cristo é real, é verdade, que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam, porque Ele operou um sinal na minha vida, um milagre na minha vida. Há um divisor de águas na minha vida, não apenas do calendário humano.
mas há um antes e depois de Cristo na minha vida e na sua vida. Somos outras criaturas, pessoas diferentes, pecadores, gente que luta com as suas mazelas, com as tentações do dia a dia, vez ou outra cai, escorrega, levanta, mas continua na jornada. Se você está aqui nessa manhã, você subiu de novo na casa do Senhor, é porque você foi convocado pelo Espírito Santo, você sabe o valor de estar aqui, você subiu para adorar ao seu Deus, aquele que transformou a sua vida, você subiu para se apresentar perante a mesa do Senhor, porque você crê que esse sacramento confere fé. Nós somos alimentados, é um sinal visível de uma graça interior que é invisível. Deus opera em nós, no nosso interior, através desses sinais. Os sinais apontam para algo. O pão aponta para o corpo vituperado de nosso Senhor, o vinho aponta para o sangue puro de nosso Senhor. São sinais colocados entre nós, dado entre os homens, palavra encenada, que aponta que nós não estamos sozinhos, que aponta que nós fomos amados, que apontam o quanto fomos amados. Sinais na vida dos incrédulos não terão efeito algum, mas sinais na vida daqueles que creem, daqueles que foram alcançados pela graça de Deus, servem para fortalecer a nossa fé, aumentar a nossa fé. Estamos diante de sinais aqui hoje. Estamos diante de sinais, outros aqui hoje. Sinais de um Deus que continua fazendo milagres, que continua produzindo fé aonde não há fé. Que Deus seja louvado por isso. Em terceiro lugar, e finalmente, a fé que Deus gera nos eleitos é a fé no Cristo, o seu Filho. O finalzinho do texto diz que estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Meus irmãos, não há vida verdadeira fora de Cristo. Não há. Vida e vida em abundância só em Cristo Jesus. A Escritura é farta de textos que nos apontam a necessidade de uma fé verdadeira em Cristo Jesus. E essa é a fé que Deus em Cristo fez nascer no nosso coração, nos eleitos de Deus. João 3,16. Se você sabe de cor, diga comigo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê. João 3,18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 12, 44 a 46, e Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas.
Atos 13, 37 a 39. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Olha que coisa interessante, hein? Tomai conhecimento que se vos anuncia remissão de pecados por meio deste, de Cristo. E por meio de Cristo, todo que crê é justificado de todas as coisas que a lei não pode justificar. Romanos 9, 33. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Muitos tropeçaram nessa pedra, muitos se escandalizaram com essa pedra angular que Deus estabeleceu, Cristo, mas aquele que nela crê não será confundido. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vivo pela fé no Filho de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A fé é um presente de Deus. A fé é um dom de Deus dado aos homens. E finalmente, primeira carta de João, capítulo 5, de 10 a 12. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. A fé que Deus gera no coração dos eleitos é essa fé, a fé na pessoa de seu Filho, a fé salvadora, a fé que aponta que só há um caminho, uma verdade, uma vida, a fé que aponta que só há um Messias, a fé que aponta que basta apenas um sacrifício, é suficiente para cobrir multidão de pecados. O sacrifício de Cristo, aquele que morreu entre os homens e que ressuscitou ao terceiro dia, o sacrifício de Cristo é perfeito e é suficiente para cobrir os meus pecados e os seus pecados. A morte de Cristo na cruz é um sinal dado entre os homens. A ressurreição de Cristo dentre os mortos, em um corpo incorruptível, é um sinal dado entre os homens. A volta gloriosa de Cristo é um sinal que será dado entre os homens. Deus em Cristo gerou fé em nossos corações. Não essa fé geral, popular, que as pessoas alegam ter. Mesmo dentre aqueles que dizem: eu acredito em Deus e Cristo, eu acredito em Cristo. Meus irmãos, quanta gente comemorou a Páscoa agora, quanta gente celebrou a Páscoa, sem realmente viver o que é a Páscoa. De quantas bocas saíram: Feliz Páscoa,
Quantas famílias se reuniram em torno desse tema, dessa palavra, até mesmo olhando para o menino da manjedoura, mas sem necessariamente ter essa fé. A fé que Deus gera somente no coração dos eleitos, a fé no Filho de Deus. Para essa gente, esse povo, tirado dentre todos os povos do mundo, para essa gente, os sinais fazem sentido. Para essa gente, a Páscoa faz sentido. Para essa gente, cultuar dominicalmente a um Deus que é trino e uno ao mesmo tempo, se apresentar diante da mesa do Senhor, se apresentar diante da sua palavra, faz todo sentido. Porque neste povo há uma fé que os habilita a enxergar que Cristo é o único Salvador, que Cristo é o Messias. Os religiosos, muitos dos religiosos da época de Jesus, doutores da lei, não conseguiram enxergar isso. Não enxergaram essa verdade. Condenaram à morte, morte cruel, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, porque não conseguiram enxergar essa verdade. Mas eu e você enxergamos. Eu e você enxergamos. Que nessa manhã você seja desafiado, e eu também, a prestarmos atenção aos sinais. Os bíblicos, os descritos nas páginas do Antigo e do Novo Testamento, e os pós-bíblicos, sinais que muitas vezes Deus nos dá no dia a dia, sinais que, se estivermos distraídos, não perceberemos. Sinais que visam fortalecer a nossa fé, mas também visam nos impulsionar a vivermos de acordo com essa fé. Vivermos como cremos. Inclusive, anunciando àqueles que ainda estão cegos, mesmo diante de tantos sinais, que este Cristo, o Messias, se encontra na pessoa de Jesus. É Ele mesmo, o único Senhor, o único Salvador. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Sinais feitos também entre nós. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Eu desejo que você viva nessa nova semana, experimente essa vida abundante, que só aqueles que creem podem vivenciar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Vamos pedir a Deus que fortaleça a nossa fé, que abra os nossos olhos para que a gente veja os sinais. Eles estão ao nosso redor. Podem ser vistos na leitura de um texto bíblico, podem ser notados aqui na igreja, numa fala, numa atitude de alguém, no dia a dia, no nosso cotidiano. De repente Deus nos dá indicativos, sinais, ó, preste atenção, preste atenção. Vamos pedir isso ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque nós cremos, como criam os nossos irmãos no passado, em um Deus que pode fazer coisas impossíveis. Há um Deus que não está limitado ou restrito ao tempo, porque é o mesmo. Nunca mudou. Aliás, Senhor, esse é uma das características dos predicados
do Senhor, a sua imutabilidade. Obrigado porque o Senhor operou em nós uma transformação. O Senhor fez nascer em nós a fé salvadora. Nós enxergamos a Cristo outrora cegos, completamente perdidos, mas o Senhor abriu os nossos olhos, como abriu os olhos de muitos cegos no relato bíblico. E nós que outrora também éramos cegos, agora podemos ver. Ó Pai, que nós possamos usar essa faculdade, essa capacidade, que não é apenas a capacidade do nosso olhar, mas do nosso entendimento, para que possamos perceber os teus sinais, glorificar o teu nome, exaltar o teu nome, buscá-lo cada vez mais, rogar ao Senhor que acrescente a nossa fé e apontar aqueles que permanecem cegos o caminho da salvação. Ó Deus, usa-nos, transforma-nos, ajuda-nos a caminhar neste caminho santo, ajuda-nos a fazer isso também como um exemplo às pessoas que nos cercam. Não permita, Pai, que as distrações desse mundo nos impeçam de enxergar aquilo que tantas vezes é óbvio. O Senhor continua agindo no meio de nós. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós, cuidar da sua igreja, cuidar das famílias da sua igreja. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem curado as nossas enfermidades, tem sustentado, inclusive financeiramente, esta igreja e nossas casas. Obrigado, Senhor. E estes sinais da tua graça, que apontam a tua providência, o teu amor, o teu cuidado sobre nós, nos impulsionem a glorificar e a exaltar o teu santo nome. Receba, ó Deus, pois, mais uma vez, então, a nossa gratidão, sobretudo pelo grande sinal dado entre os homens. Cristo nasceu de uma virgem. Cristo viveu entre nós. Cristo morreu entre nós. Ressuscitou entre nós. Ascendeu aos céus à vista de muitos. E Cristo voltará nas nuvens com grande poder e glória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos, Pai, agradecidos, em nome de Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos ainda orar mais uma vez.